Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, 6/ no Instagram. Você pode ir também ao YouTube. É só digitar Paulo Roberto Maciel, tá no campo de busca. Clicou ali, chega lá. Tem o blog também, repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Liturgia de 21 de julho de 2025, segunda-feira. 11ª semana do tempo comum no ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui, com esse lenço, né, no pescoço. Estou aqui também com o crucifixo de Jesus Cristo, que me protege, né? A cruz de Jesus Cristo nos protege. Olha aqui. É porque a cor dela é marrom, quase não dá para ver por causa da cor da camisa. Então a cor dos paramentos litúrgicos é verde na missa comum. Agora, a missa escolha. O presidente da celebração da palavra ou celebração eucarística pode optar por uma missa em memória de São Lourenço de Brindisi, presbítero e doutor da igreja. A memória é facultativa e a cor aí é branca, tá? Eu estou com a missa normal, cor verde. Sou leitor e animador litúrgico da Igreja Católica em Colatina. Primeira leitura é a leitura do livro do Êxodo, capítulo 14, versículos do 5 ao 18. Naqueles dias foi anunciado ao rei dos egípcios que o povo tinha fugido. Então mudaram-se contra ele os sentimentos do faraó e dos seus servos, os quais disseram: que fizemos? Como deixamos Israel escapar, privando-nos assim dos seus serviços? O faraó mandou atrelar o seu carro e levou consigo o seu povo. Tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com os respectivos escudeiros. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, que foi no encalço dos filhos de Israel, enquanto estes tinham saído de braço erguido. Os egípcios perseguiram os filhos de Israel com todos os cavalos e carros do faraó, seus cavaleiros e seu exército, e encontraram-nos acampados junto do mar, perto de Fiairote, defronte de Beel-Sefon. Como o faraó se aproximasse, levantando os olhos, os filhos de Israel viram os egípcios às suas costas. Aterrorizados, eles clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por não haver sepulturas no Egito que tu nos trouxeste para morrermos no deserto? De que nos valeu ter sido tirados do Egito? Não era isto que te dizíamos lá? Deixa-nos em paz servir os egípcios. Não era isto que te dizíamos? Porque era muito melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés disse ao povo: não temais, permanecei firmes e vereis o que o Senhor fará hoje para vos salvar. Os egípcios que hoje estáis vendo, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor combaterá por vós e vós ficai tranquilos. O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim por socorro? Dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem em seco pelo meio do mar. De minha parte, endurecerei o coração dos egípcios, para que sigam atrás deles, e eu serei glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, dos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado às custas do faraó, dos seus carros e cavaleiros. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo
15, na Bíblia Vulgata. Versículos 1 ao 2º, 3º, ao 4º, 5º, ao 6º, refrão 1A. O refrão é este: ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Repitamos: ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Precipitou no mar vermelho o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é minha força, é a razão do meu cantar, pois foi ele neste dia para mim libertação. Ele é meu Deus e o louvarei, Deus de meu Pai, e o honrarei. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. O Senhor é um Deus guerreiro, seu nome é onipotente. Os soldados e os carros do faraó jogou no mar, seus melhores capitães afogou no mar vermelho. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Afundaram como pedras e as ondas os cobriram. Ó Senhor, o vosso braço é de uma força insuperável. Ó Senhor, o vosso braço esmigalhou os inimigos. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Repitamos: ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Vamos agora ao Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, apóstolo de Jesus, também chamado Levi, capítulo 12, versículos do 38 ao 42. Aleluia, 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 aleluia. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra esta geração e a condenará porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vejamos as explicações dos textos, das mensagens. Olha, mesmo diante de obstáculos que parecem insuperáveis, somos convidados a depositar total confiança em Deus com base nas palavras da liturgia. O Senhor combaterá por vós, e vós ficai tranquilos, disse Moisés aos hebreus. Cantemos ao Senhor, que dia a dia acompanha a nossa vida com sinais do seu amor. Corações endurecidos semelhantes aos dos egípcios, que perseguiram os filhos de Israel no evento do Êxodo, recusam-se a acreditar em Jesus. Então o mestre lhes propõe percorrer um itinerário de conversão. E se não houver conversão, infelizmente será o fim para eles. Olha, Jesus já havia demonstrado quem ele era, por meio dos doentes que curou, dos pecadores que libertou em sua misericórdia, sua palavra muito diferente das outras autoridades,
Mas os mestres da lei e os fariseus queriam um sinal que provasse sua filiação divina. Queriam um sinal espetacular, porém, o acolhimento dos pobres foi o sinal de sua divindade. Será que não ficamos a exigir sinais de seu amor para conosco? É um comentário do livro Deus Conosco, que diz mais ainda sobre o Evangelho. Jesus já havia demonstrado quem ele era por meio dos doentes que curou, né? Mas os mestres da lei não acreditaram. Se assim for, se nós também não acreditarmos, não nos diferenciaremos dos fariseus e mestres da lei. Sua entrega total por amor de nós é prova incontestável de sua divindade. Cristo morreu na cruz para nos salvar, venceu a morte ressuscitando, e, portanto, está no céu nos aguardando, aguardando aqueles que ainda não se converteram. No livro Dia a Dia com o Evangelho, temos também uma explicação de Mateus, capítulo 12, versículos do 38 ao 42. Alguns doutores da lei e fariseus pedem a Jesus um sinal que dê credibilidade à sua missão. Na verdade, Jesus havia realizado publicamente numerosos prodígios pelo poder do Espírito Santo, mas esses líderes permaneceram fechados e, por vezes, perigosos em relação ao mestre. Em sua resposta, ele evoca a figura de Jonas, que vive uma experiência de morte, vida e anúncio de salvação aos ninivitas. Como critério habitual para obter a fé, Jesus propõe não os milagres, mas a aceitação de sua morte e ressurreição. A morte de Cristo, completada por seu sepultamento, será, portanto, o sinal messiânico por excelência. A fé nos coloca em contato com o Deus que sofreu por nós e que hoje vive, e não apenas com um Deus que teve poder e fez milagres. Bem, é um comentário mais ou menos, né? Porque não temos assim explicações totais sobre a mensagem bíblica, mas as parciais já nos ajudam a compreender um pouco. Vamos agora aos santos do dia, porque os santos do dia, eles são exemplos para nós. Deixa eu ver, parece-me que tinham 2 santos aqui. Não, não é isso não. Vamos lá. Santos do dia 21 de julho. São Simeão Salo, eremita do século IV, quando peregrinava na Terra Santa, sentiu-se chamado a abandonar o mundo e retirou-se para a solidão eremítica. É o que fez, então, São Simeão Salo. Santa Praxedes é do dia 21 de julho, foi virgem, faleceu mais ou menos no ano 490. Consta ter sido filha do senador romano Pudente, convertido por São Pedro. Santa Praxedes deu nome à Basílica de Santa Praxedes, o nome dela mesmo, no Esquilino. Deve ser em Roma, né? Acredito eu. Não está explicando aqui, mas acredito que seja. Eu estou pesquisando no site da revista.arautos.org. Santo do dia 21 de julho, São Lourenço de Brindisi, presbítero e doutor da igreja, faleceu em 1619. Foi um religioso capuchinho, pregador infatigável contra os erros de turcos e protestantes. Lourenço de Brindisi desempenhou também difíceis funções diplomáticas. Foi proclamado doutor da igreja. Na verdade, foi proclamado Doctor Apostolicus, doutor apostólico, pelo Papa São João XXIII. De acordo com o site rs21.com.br da TV Rede Século XXI, seu nome no cartório era Júlio César Russo, nascido em Brindes, forma aportuguesada de Brindisi, na Itália. Em 1559, foi
quando ele veio ao mundo. Com esse nome ambicioso, os pais talvez esperassem criar na família um imitador do grande líder romano. Aquele pequeno Júlio César teria correspondido mais tarde a esse desígnio e o encontramos em primeira linha para impedir o avanço do exército turco que já invadira a Hungria e marchava para o coração da Europa cristã. Mas não brandia a espada e sim uma cruz de madeira na qualidade de capelão, ou como dizia-se então, o conselheiro do chefe do exército romano, Filipe Emanuel de Lorena. Porém, já desde os 6 anos, ele enchia de orgulho os corações dos pais pela extraordinária facilidade em aprender de cor páginas inteiras de livros que depois declamava em público, até no púlpito da catedral. Olha que coisa interessante. As costas da península eram seguidamente castigadas por sarracenos. São árabes que invadiam a região, sobretudo da Puglia, nas proximidades da Albânia. A família dos Russo, como tantas outras, vivia no terror de horríveis surpresas. Por isso, a mãe de Júlio César, assim que ficou viúva, pensou logo em arrumar as malas e se mudar para Veneza a fim de confiar seu filho de 14 anos aos cuidados de um tio. 2 anos após, o jovem entrava no convento dos frades menores conventuais. Frades menores conventuais. Ele foi para passar pouco tempo. Para passar pouco, depois aos capuchinhos de Verona, entre os quais emitiu votos religiosos com o nome de Lourenço de Brindes, completando sua formação na Universidade de Pádua. Então, ele passou pouco tempo nesse convento, né? Porque o segmento dele na formação dependia de outros locais. A sua vasta erudição, aliada ao extraordinário conhecimento das línguas, entre as quais o grego e o hebraico, obtiveram-lhe muitos encargos da Suíça, comissário de Tirol. Obtiveram dele muitos encargos na sua ordem. Então, como ele falava muitas línguas, deram-lhe muitos encargos, muitas missões. E da parte do Papa também, sabendo dessa sua erudição, o Papa também o convocava. Ele foi provincial da Toscana, de Veneza, de Gênova, da Suíça, comissário de Tirol e na Baviera. Foi, sobretudo, grande animador de todos os que combatiam contra a ameaça dos turcos e aplaudido pregador de ortodoxia católica contra a reforma protestante. A serviço do Papa Paulo V, olha aí, quando foi convocado pelo Papa, foi embaixador de paz junto aos príncipes e reis em discórdia. A morte o acolheu, aliás, a morte o colheu, de fato, durante a sua segunda viagem à Península Ibérica. Morreu em 22 de julho de 1619, em Lisboa, Portugal, e foi sepultado em Via Franca del Bierzo, incluído no catálogo dos santos, em 1881, teve o título de doutor da Igreja, doutor apostólico. Em 1959, esse título, que foi dado, como eu já falei, pelo Papa João XXIII. Santo do dia 21 de julho, Santo Alberico Crescitelli. Foi presbítero e mártir, faleceu em 1900. Alberico Crescitelli foi sacerdote do Pontifício Instituto para Missões Estrangeiras,
foi assassinado com requintes de crueldade nas proximidades de Shangjiang, província de Shanxi, na China, no continente da Ásia. Santo do dia 21 de julho, São José Wang Yumei, mártir, faleceu em 1900. Foi martirizado no caminho de Daining, na China, por professar a fé católica em Jesus Cristo. Bem-aventurado no dia 21 de julho, Beato Gabriel Pergaud, ou Pergot, eu não sei a pronúncia correta. Foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote e mártir. Faleceu em 1794. Beato Gabriel Pergot foi cônego regular da abadia de Belle em Saint-Brieuc. Ficou preso durante a Revolução Francesa numa galera em Roquefort e ali morreu. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas. Sim, não ou espere. Qualquer das 3, acate. Afinal de contas, você está lidando com o Criador de tudo, Criador do universo, nosso Criador. Acate. Até o pai ou a mãe na terra dá um não para o filho. Se você receber um não de Deus, então acate. Eu já recebi muitos nãos de Deus. Na hora eu não entendi. Lógico que eu não fiquei satisfeito, mas depois eu fui compreender. Os nãos que Deus me deu no passado serviram para que eu esteja vivo aqui hoje. Caso contrário, poderia nem estar mais aqui pregando a palavra. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os que pertencem às comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa, a pronúncia, o significado é o mesmo. Maranata ou Maranatá. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado. Jesus quer você com ele no céu, mas ele não vai obrigá-lo. Para termos a vida eterna com Jesus, com Maria Santíssima, com São José, com São Paulo, com São Pedro, com Santa Madre Teresa de Calcutá, com São Frei Galvão, com Santa Irmã Dulce, temos que ser batizados, nos arrepender dos pecados e acreditar em Jesus como Deus, como de fato ele é. Segunda pessoa da Santíssima Trindade, esse mistério que não nos cabe decifrar. Tem o Pai Criador, o Filho Redentor, Jesus Cristo e o Espírito Santo, nosso santificador, nosso discernidor. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel, Maciel Ival, YouTube, Instagram, Facebook, blog.